E aí pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto porque a gente vai tratar, né, de uma coisa que eu tô devendo há um bom tempo, eu confesso. E tava lá na enquete. Não sei quantos votos teve a enquete, acredito que bem poucos, né? Inclusive, pessoal, se você não participam das enquetes que a gente coloca lá na comunidade, essas coisas, gente, eu convido a todos vocês a participarem, viu? Porque mais brevemente eu vou dar uma mexida lá no YouTube e ver como é que funciona. Eu quero ver muito como é que faz pra gente poder ter um acesso, uma interação maior, gente. Porque, perdão pelo corte, tava muito barulho aqui. O que vocês quiserem, né, retomando, que eu traga aqui, que eu mostre pra vocês, gente, fiquem à vontade pra pedir, tá bom? Não me importa em mostrar nada pra vocês, nada mesmo. Toda planta que vocês quiserem ver, assim, eu faço até umas enquetes pra gente saber, sabe? Que planta vocês estão afim de ver. Então, gente, por favor, respondam lá. Pra gente poder ter essa interação, sabe? Pra gente poder trazer conteúdos que vocês querem. E não às vezes só o que a gente acha que vai ser interessante. Tá bom? Vamos lá, gente. É um vídeo muito prometido daqui do canal e finalmente estamos mostrando, né? O quê? Por isso até que esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Perdão. Musgo vivos, né, gente? Acho que pra eu estar aqui apontando a câmera igual um bobo até agora pra cá, é porque vocês já sabem, né? Eu sempre começo meus vídeos assim. Musgo vivo. O que é um musgo vivo? É um musgo esfagno, básico, que ele acabou rebrotando, né? Olha só. Esse aqui não, porque esse aqui é um musgo vivo que eu consegui de brinde, né? De um vaso que eu comprei. Aquele vasinho ali, tá vendo? Muito bonitinho, eu comprei ele lotado de musgo, eu separei em tudo e agora tem musgo em tudo. Musgo vivo, né? Porque musgo, obviamente, vai ter em todos os vasos. O esfagno, gente, ele tem uma capacidade muito interessante de absorver água. Acho que todo mundo aqui já conhece, né? Quem é iniciante também já tem uma certa noção. Por quê? O musgo, ele geralmente vive em ambiente... O musgo esfagno, tá, gente? Ele vive em ambientes geralmente onde tem estiagem, então não chove, essas coisas. E aí a natureza deu um jeito de fazer ele viver, né? Então lá na floresta, que ele tem bastante água, na estação geralmente mais chuvosa, geralmente no verão, perdão, né? Que é mais chuvoso. Ele lá cresce, assim, num campo mais aberto também, em rio também dá pra achar musgo. Então, gente, é uma planta que cresce bastante nessa época de chuva. Ele cresce principalmente para armazenar água, né? Ele fica gigante assim, ó. Como vocês podem ver, forma essas frentes de crescimento, vira essa touceira. E aí, quando vem a época de seca, gente, ele fica meio assim, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, que o foco não é a planta hoje, é o vídeo. Quer dizer, é o musgo. Ele fica meio esbranquiçado assim, tá? Ali, ó, aquele musgo ele tava vivo. Aquele musgo ele tá vivo, provavelmente também. Olha só, gente. Até os músculos mais estabelecidos às vezes secam, tá? Eu tenho que dar uma boa regadinha por cima, dar uma boa rifada. E acontece, tá? Faz parte do ciclo deles. Então eles acumulam bastante água nas células deles. E é impressionante, tá, gente? A capacidade deles de reter água e de armazenar isso aí. Então, por semanas, às vezes meses, se eu não me engano, eles podem ficar sem água e aí quando a chuva volta, eles voltam a rebrotar. E isso não seria diferente no pacotinho. Quando você compra um musgo, geralmente você compra um musgo esfagno seco, né? Muito, muito comum. E aí ele vem todo branco, mais ou menos desse jeito assim, sabe? E aí, provavelmente você já viu essas pontinhas. O que são essas pontinhas? São essas frentes de crescimento. Com certeza, assim, é quase impossível não ter um musguinho vivo ali naquele pacote, sabe? E aí quando você coloca no vaso, esse musgo acaba encontrando água, aos pouquinhos ele vai ficando verde, 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 ele acaba brotando, brotando, aí ele começa a se multiplicar, né? E aqui é quando ele tá mais estabelecido, essas coisas assim, e aí ele começa a crescer, gente. Aqui foi porque eu tirei ele e coloquei de volta, tá? Eu fiz basicamente, entre várias aspas, né? Eu fiz mudas de musgo, porque eu retirei todo o musgo aqui
vaso, coloquei em outro vaso e voltei esse musgo pra cá. Agora já tá todo bonito, tudo estabelecido já. Tá meio enraizado, entre aspas, porque, bom, briófitas não tem raízes verdadeiras, né? Tem rizóides. Mas isso daí já é uma aula de biologia, eu não tô afim exatamente pra ensinar isso aqui pra vocês. A questão é que ele vai crescendo, e chega um ponto, gente, que o musgo ele começa a ficar meio tenebroso. Porque, vamos lá. Tá vendo essa plantinha aqui? Bonitinha? Olha só. O musguinho tá até... não tá nem chegando no nível do vaso, não é verdade? Essa planta aqui, ela tava assim até alguns meses atrás. Tava igualzinho aquela ali. E aí o musgo ele foi crescendo, aí ele começou a chegar aqui, começou a tampar um pouquinho a ideia, mas ainda dá pra ver. Começou a tampar o pai do cruzamento, ainda dava pra ver a mãe. Começou a tampar o X, né, do cruzamento, ainda dava pra ver. Agora não tem nem mãe, nem pai, nem X, nem nada. Daqui a pouco até a plaquinha tá sumindo, gente. Pra vocês verem o tanto que é engraçado, o tanto que esse musgo cresce, ó. Chega um momento que ele chega até a sair um pouco do vaso. E olha só, aqui também tá saindo um pouquinho, tá? Gente, isso aqui é crescimento de assim, 2 meses, tá? Sendo bem sincero. Esse musgo aqui tá bonitão assim por causa do LED aqui. Mas se ele toma bastante claridade, aí tem uma claridade legal aí na tua casa, gente, ele pode sim ficar parecido com isso, tá? Mas isso aqui é muito comum se ver aqui em LED, em iluminação artificial. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo, essas coisas. E bom, é muito fácil de cultivar isso aqui, tá, gente? O que que eu faço? Quando eu coloco isso aqui, vamos supor, eu fiz o transplante hoje de um vaso, né? O que que vai acontecer? Eu vou colocar um pouco de musgo. Você nem precisa se preocupar, inclusive, viu? Em colocar ele com essa frente aqui pra cima, essas coisas, que ele acaba rebrotando depois. E aí você dá uma boa regada por cima, tá? Esse musgo ele vai ficar meio amassado, vai ficar meio estranho de começo. Mas com o passar das semanas, o que que vai acontecer? O musgo ele vai acabar se fixando legal. Nessa, ele já acaba absorvendo água melhor, tudo isso. E ele vai crescendo, gente. É muito fácil. E o musgo gosta bastante, sabe de quê? Umidade, tá bom? Aqui, se eu pudesse, eu colocava aqueles nebulizadores, sabe? Pra ficar bem legal para as repentes, principalmente, também pro musgo. Mas, enquanto eu não tenho isso, eu vou na borrifadinha, essas coisas. E eu nem borrifo tanto assim, tá, gente? Isso aqui é mais água mesmo. Então, às vezes eu venho aqui, rego por cima, rego por baixo aqui na bandeja. A bandeja tá seca, inclusive, viu, gente? Pra vocês verem o tanto que isso aqui aguenta. Ó, tão verde. Isso aqui é só água do substrato, que eles acabam puxando um pouquinho também, mas não é nada demais. E o que é mais interessante, gente, é o benefício do musgo esfagno. Por quê? O musgo, ele indiretamente tem uma certa relação com a termorregulação do local. O que que acontece? O musgo ele acaba armazenando calor junto com a água das células, né? Por causa da água ele acaba armazenando um certo calor. E aí de noite ele acaba liberando, não é verdade? Então eles conseguem sim ajudar a controlar, tá bom? Não é nem reduzir nem aumentar a temperatura, é controlar. Então se está muito quente, o normal é que o musgo ele libere água e esse quente assim do local excessivo, tá? Ele acaba indo um pouquinho embora. É um controle bem sutil, mas que para as plantas deve ajudar bastante. E outra coisa que é o principal, tá? Que ajuda muito, gente, é o controle da umidade. Por quê? Nepenthes gosta muito de umidade relativa no ar. E o que que o musgo faz? O musgo, assim como todas as plantas, eles liberam água. Agora imagina, todas essas plantas aqui liberando água, de musgo, tá? Todo esse musgo aqui liberando água em volta dessa nepenthes. Essa nepenthes vai estar cheia. Vai estar como se fosse uma bolhazinha aqui de umidade. Olha aqui, essa folha aqui vai conseguir pegar a umidade daqui, essa folha aqui vai sentir a umidade dela, próxima do musgo. Então isso aqui, gente, é perfeito para nepenthes. Aqui no outros vasos, tipo sarracênia, dioneia, eu costumo não deixar, tá bom? Porque não faz tanta diferença assim, o musgo até pode ficar meio estranho. Ali naquela Drosera capensis até deixei, tá bonitinho também, porque não faz a mínima diferença, né? Colocar ou não colocar. Em sarracena pode acabar aumentando a umidade e favorecer um pouquinho o risco de podridão. Mas também não é aquela grande coisa, tá bom?
Pinguícula acabou nascendo esporadicamente, tá bom? Eu não sei se eu coloquei. Se eu coloquei foi uma bolinha de musgo, né? Vocês viram tanto que eles acabam brotando. Enfim, gente. Acho que eu falei de tudo aqui. Quem quiser deixar alguma correção nos comentários, algum palpite, alguma opinião acerca do vídeo, gente, fiquem à vontade, eu não ligo desde que sejam críticas construtivas, sabe, com respeito, vocês podem falar, gente. Se eu falei alguma coisa de errado também, por favor, me respondam, me corrijam com respeito sempre. Lembrando, né, gente, respeito nunca é demais. E bom, gente, espero que eu tenha aproveitado. Deixa eu ressaltar aqui, né? O musgo, ele dá esse efeito visual, né? Convenhamos, todo vaso de Nepenthes aqui, ele tá muito mais bonito com musgo, porque, sinceramente, eu prefiro... A Madrósera tá nascendo ali, ó. Acho que é uma Drósera. Eu prefiro mil vezes ver isso aqui, lindo, do que isso aqui, né? Sejamos bem sinceros. E aí tem até uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Bom, quem viu até o final vai ficar sabendo agora. Quando a gente rega muito bruscamente aqui, soltaria muito substrato. Ia voar. Ia ficar tudo sujo, ia ficar uma lambança. Aqui não. Aqui o musgo ia poder se machucar um pouquinho? Ia. Ia ficar meio estranho? Ia ficar afogado? Ia. Mas, gente, não ia fazer sujeira, né? Convenhamos. Então, gente, musgo esfagno nas Nepenthes principalmente, tá? Nepenthes, assim, eu ainda tô tentando encher todos os meus vasos, que são muitos vasos de Nepenthes, todos com musgo esfagno vivo. E pode ter certeza, gente, vai ficar muito melhor na coleção de vocês, vai ficar muito lindo, vai ficar esplêndido, gente. Podem confiar em mim que vocês não vão se arrepender. E pra quem quiser musgo esfagno vivo, obviamente a gente vende também. A gente tá com envio disponível, acho que a partir do dia 1º de setembro. Então, gente, faz a tua encomenda, eu garanto que você vai ganhar descontinho, eu garanto que você vai ganhar um brinde. Vou até deixar o telefone aqui, aliás, vou falar, o telefone que eu não costumo editar os vídeos, né? Então, pra quem quiser pedir já, com desconto, essas coisas assim, desconto é bom, hein? Gente, 16 99601 3890, gente. Isso aqui, básico, né? Musgo esfagno, não tem como deixar feio, tá? Ainda mais que o nosso, ele vai com essa mescla de cores, tá, gente? Tem gente que tem gente que tem só musgo verde, a gente tem de todas as cores quase. Olha só, a gente tem musguinho vermelho, verde, ultra verde, tá? Verde limão aqui, que eu chamo, gosto de chamar assim porque é bonitinho, né? A gente tem o que também? Esses verdes mais escuros, ó. Tá vendo? A gente tem um que fica assim, com essas pontinhas vermelhas. A gente tem um meio amarelo também. Só que agora eu não sei se eu vou achar. Aqui nesse vaso, ele tem de todos, ó. Amarelo, verde, vermelhinho. Então, assim, gente, é uma estética, é uma cor muito bonita. Sinceramente, é esplêndido, tá? Fica muito bonito. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e até mais.